aí galera, tudo bem com vocês? Professor Everton aqui falando. Hoje nós vamos falar então sobre globalização e blocos econômicos. Mas professor, mas o que isso tem a ver com a nossa eletiva que é de geopolítica? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que geopolítica nada mais é do que a relação entre os países e as sobreposições dessas relações das diversas formas, né? Principalmente entre recursos naturais, influências culturais e as demais influências. Bom, vamos começar então. O slide então que eu mostro para vocês inicia então com globalizações e bloco econômico, e aí a gente vai ler um pouco para vocês. O mundo sofreu então importantes transformações durante o século XX. O pós Segunda Guerra Mundial foi marcado pela bipolarização mundial. Que bipolarização mundial é essa? Primeiro que a gente tem que retomar um pouco, né, e lembrar que o final da Segunda Guerra Mundial foi marcado pelos vitoriosos, né, que principalmente as duas forças, né, de poder bélico. O que é isso? Força de poder de armamento. Quais eram elas? Então, os Estados Unidos, né, e a União Soviética. A crise, então, do socialismo a partir dos anos 80 mudou profundamente as relações geopolíticas estabelecidas e redesenhou as fronteiras político e econômicas planetárias. Então, a partir dessas influências, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, houve uma alteração com relação a uma hierarquia dos países e a influência desses países com relação ao mundo. Então, vamos avançar aqui. Do mundo bipolar à multipolarização. Então, primeiro eram dois países que influenciavam, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Passou, então, no final da Segunda Guerra Mundial para a Guerra Fria. Guerra Fria é essa que era disputada entre Estados Unidos e União Soviética. Professor, que é Guerra Fria? Não havia fogo, não havia armamento? Não, ele era muito pautado pela corrida armamentista, né, com desenvolvimento de armas nucleares, e também corrida à Lua, né, que a gente fala aí que é uma disputa tanto dos Estados Unidos com a União Soviética, ao qual a União Soviética chegou ao espaço, né, primeiro com Yuri Gagarin, e os Estados Unidos então chegou primeiro à Lua, né, com o Apollo 11. Então vamos avançar. Houve então uma crise e colapso do socialismo a partir dos anos 80 e então se predominou, né, houve um predomínio do capitalismo a partir disso. Então, os Estados Unidos influenciou principalmente a América, né? O Japão, após algumas negociações que vieram até de outros momentos da história, né? Alguns já vão saber sobre, por exemplo, política de canhoneiro, né? Negociação de política de canhoneiro, né? Houve um momento na história em que os Estados Unidos apontou uma artilharia naval, né? Em direção a Edo, que hoje é Tóquio, e houve ali uma negociação de canhoneiro, né? Ou eles aceitavam fazer uma interação com o mundo, ou eles seriam destruídos, né? O que houve ali, porque inclusive o próprio Portugal, que chegou primeiro ao Japão, né? Levando em consideração que já existiam, né? Japoneses e tudo mais, mas foi o primeiro europeu a chegar lá. Então, a União Europeia, né, como campo de influência do capitalismo, né, o continente africano e também o Oriente Médio passa a ser uma área de influência da União Europeia, enquanto que o Japão começa a influenciar toda a Ásia, né? E aí essa era é conhecida como era técnico-científico e informacional. Esse é um conceito que é bem trabalhado pelo geógrafo Milton Santos aqui no Brasil, que vai trabalhar as questões relacionadas ao desenvolvimento tecnológico e digital, né? Então aí a gente consegue visualizar um mapa que ele vai trabalhar aí de 1948 até 1991, né, do mundo bipolar à multipolarização. O que significa isso? Então que em algum momento a partir do final da Segunda Guerra Mundial houve então essa bipolarização com a influência dos dois países e que após isso então se desenvolveu novas influências no nosso planeta. Então aí a gente consegue visualizar que é um mapa temático que vai trabalhar com questões de cores e a gente vai visualizar aí, por exemplo, alguns tratados. Bom, de amarelo aí a gente consegue visualizar a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, que vai influenciar principalmente o Canadá e a Europa. Isso muito por conta da União Soviética, né?
que tinha uma influência militar sobre a Europa, e a partir desse tratado, que é a OTAN, a Rússia então passa aliás, a União Soviética passa a não influenciar mais, a não ameaçar tanto assim a Europa. E aí a gente tem, né, na cor verde, países aliados do bloco ocidental por acordo de cooperação militar. Então eles vão cooperar a partir disso, a partir da OTAN, mas isso não significa, por exemplo, que eles vão cooperar com qualquer bloco, né? Eles vão cooperar com o bloco ocidental. Já no outro lado, a gente consegue visualizar o bloco comunista, né? Na cor mais rosada, a gente consegue ver o Pacto de Varsóvia, onde todos os países que fazem parte da União Soviética tiveram que assinar, né? Passando a isso aí, o de marrom, que é o países comunistas não aliados à União Soviética, temos destacado principalmente a China. E aí temos também países aliados do bloco comunista por acordo de cooperação militar ou tratado de amizade, que eles estão de vermelho, né? E aí a gente consegue visualizar alguns países, entre eles Cuba, Nicarágua, Angola, Moçambique, Etiópia, Iêmen, Argélia, Líbia, Mali. E aí temos também o Vietnã e alguns outros ali na Ásia, principalmente no Oriente Médio. Tudo bem? Temos ainda aí mais dois símbolos, né, no nosso mapa. Entre eles tem a linha de enfrentamento leste-oeste, que vai fazer essa divisão, como eu disse, principalmente da União Soviética e da Europa. Além disso, temos também um outro símbolo que é uma bomba ali, né? Países que possuem armas nucleares. A gente consegue visualizar aí que China, União Soviética, Israel, praticamente ali a Europa, né? Com a França, Reino Unido, os Estados Unidos têm armas nucleares, né? E aí, a partir disso, eles vão fazer o controle dessas armas nucleares. Tudo bem? Vamos avançar. Então, globalização e regionalização vai trabalhar questões de impulsionada pelo comércio exterior, internacionalização da economia e abertura de fronteiras, propaganda, mídia e internet, difusão do comunismo. Além disso, a massificação cultural e o desnível entre países ricos e pobres, desigualdade tecnológica e, mais ao final, a formação de blocos econômicos regionais. Acontece muito que, na verdade, essa associação para o capitalismo ou para o comunismo se desenvolveu de formas distintas, ou seja, de formas diferentes. Enquanto que no comunismo houve uma associação mais do que por forma de propaganda, mídia, essas questões assim, já no capitalismo se desenvolveu a partir das interações de relações econômicas, né, entre os países. Então, as etapas dessa integração é a zona de livre comércio, União Aduaneira, Mercado Comum e União Monetária. Essas são as zonas aí de integração entre os países. Aqui também temos mais um mapa para demonstrar para vocês os blocos econômicos, né? Então aqui a gente consegue visualizar a União Europeia, né, que está de amarelo. A gente consegue visualizar o NAFTA, que é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, entre Canadá, Estados Unidos e México, e países integrantes do APEC, que é a Associação dos Países do Pacífico, né? Que aqui vão fazer alguns blocos, entre eles a Austrália, aqui na Oceania, a Ásia, principalmente, inclusive a própria Rússia, e também o leste da América do Sul, ok? Vemos aí algumas linhas, alguns outros denominações que a gente consegue fazer uma visualização no pós-aula. Mas antes de mais nada, para a gente finalizar essa aula, a gente consegue visualizar também essas áreas de influências que estão descritas aqui. Então, qual que é a área de influência da União Europeia? Principalmente aqui a África, né? Qual que é a área de influência, então, do NAFTA? Toda a América e uma parte da Ásia, principalmente o Japão aqui. E qual que é a área de influência do APEC? É toda a Ásia, principalmente a área de influência aqui é a Oceania. Beleza, galera? A aula de hoje era isso. Um abraço a todos e tenhamos aí um ótimo retorno.